Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amados, nós falamos paz porque foi assim que Jesus ele nos ensinou a saudarmos com a paz. E quando o outro recebe, amém. Quando assim não recebe, não está em mesmo espírito de comunhão com quem? Com Deus, porque a paz vem de Deus. Essa paz, ela retorna para nós. Como assim? Ou seja, quero dizer, revelação pelo Espírito de Deus, que ela retorna como? Que você não se apoquente, ou seja, ficar esquentado, porque o outro não aceitou. Também já aconteceu comigo. De falar, às vezes você não pode também desejar um bom dia e o outro não aceitar, né? Mas a gente tem que fazer o quê? O Senhor diz: suportai-vos uns aos outros, né? Para quê? Para que reine o amor, que é o quê? Que é o contrário do ódio, né? Claro. Então, bondade, maldade, né? Vamos pedir a Deus nessa madrugada que tem dessas coisas o cristão que é guiado pelo meu espírito, aleluia, diz o Senhor. Ele diz assim para mim: não te mandei eu, filha? E eu estava em dúvida. Eu disse: Senhor, essa semana o Senhor me despertou para fazer pregação na madrugada, o Senhor mudou. E ele disse: filha, eu sou Elohim. Ele está dizendo, Jeová Elohim. Ou seja, eu estou no comando da vida do homem, não tenho eu controle e não sou o que formo no ventre, que conheço de toda a constituição, e, aleluia, do homem, do ser humano, e também de toda forma de vida, do que há no universo, na terra, mares, oceano. Irmã, você não está orando em línguas para entregar. Quero dizer, amados, que o Espírito de Deus, ele flui abundantemente. Ao levantar, eu fui para uns alfazeres aqui, de algumas coisas, para fazer umas organizações. E ao deitar aqui para meditar a palavra de Deus na Bíblia, o Senhor me trouxe aqui, Ele me reportou desde ontem. Eu abri aqui a Bíblia, estava aqui sobre Ezequiel, capítulo 37, acelerar um pouquinho por causa do tempo, que fica contando aqui, não fica muito longo o vídeo. Ezequiel, profeta Ezequiel, a palavra do Senhor, que ele tinha de muitas visões da parte de Deus, né? E o que é a função de um atalaia, a gente sabe. Amada, é de uma responsabilidade muito grande. A espada de Deus, ela corta, do mesmo jeito que ela corta para mim, ela corta para você, e assim. Amém? Deus, Ele é Deus, então Ele é Deus de equidade, né? Ele recompensa aqueles que buscam, que tenta perseverar, e ele vai perseverando, é de glória em glória assim, é de fé em fé, pela fé, é através do nome de Jesus. Não podemos zombar de Deus jamais. O Senhor, Ele tem falado que a humanidade está zombando. Zombando de quê? Zombando das coisas. Está zombando das coisas dele. Amém? E o que é que cabe para esta humanidade? Irmã, que humanidade? Saibam de antemão que não sou teóloga, mas cheia, imbuída pelo poder do Espírito Santo, que Ele é Deus, Ele é Senhor e a glória é dele, sempre, sempre, sempre. Não adianta o homem
Quando eu falo homem, é de uma forma geral. Ele querer camuflar, dar o seu quadro, a sua versão, a sua leitura acerca da palavra. Mas o meu espírito, assim diz o Senhor, o meu espírito, ele vê todas as coisas que está aqui nessa terra. Ele mostra e revela seus profetas. Todos são verdadeiros? Não. Mas trazendo essa palavra, o Senhor diz, olha, filho, o que está acontecendo no meio entre a igreja, a minha igreja e na terra de uma forma geral? Como está? O que está sucedendo? E aí, aqui, antes de ler a palavra, o Senhor foi passando nomes de ícones gospel, de famosos, de ministérios e entre outros. O Senhor falando de coisas assim indecorosas. Irmã, isso é sério? Sim. Uma profeta de Deus, quando Jesus ele diz, fala, temos que falar. Eu deparei-me há pouco, até com uma irmã aqui, que ela também estava falando essa questão. Então, creio eu, como diz aqui no capítulo 7, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, né? Glória a Deus. Chegou o fim chegou sobre os 4 cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel, enviaria a minha ira sobre vocês. A minha ira. A ira de Deus, amados. É muito sério. Né? O Senhor chama nessa madrugada para um conserto. Essa palavra aqui é para edificação, para que haja salvação. Amém? E farei com que paguem por todas as vossas abominações. Você sabe o que é uma coisa abominável? Aos olhos do Pai. O que é abominável? Segundo a palavra. Assim, ao homem, a justiça é aquilo que lhe apraz. Não, tá bom, é assim mesmo. Mas aos olhos de Deus, está patente. E Ele revela, Ele mostra assim. Assim diz o Senhor Deus, calamidade após calamidade. Versículo 5. Amém? Capítulo 7 do profeta Ezequiel. Um dos maiores profetas. Chegou o fim chegou. Já despertou contra você. A sua sentença chegou. Por que sentença? Porque Ele é juiz. Está aqui na palavra santa. Amada, você está no Antigo Testamento. Podemos dissociar o Antigo do Novo Testamento? O que diz a palavra? O que rege? O Espírito Santo é a palavra. Amém? E ela é vida. Ela é vida. Agora em breve derramarei o meu furor sobre você, cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos. Farei pagar todas as vossas abominações. E diz aqui, ó, os meus olhos não terão piedade, eu não os poupei. Segundo os seus caminhos castigarei. Falando dos povos da terra, de nós, que precisamos, que nós, aqueles que estão. Ele conhece os que são, os que não são. Os que estão em comunhão com Ele ainda são pecadores, são. Mas os querem dizer, eu sou tão santo que eu não sou pecador. Né? Eis o dia que chegou, brotou a sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância. Nada restará, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Amém? Isso aqui, ó, versículo 11. Leia do capítulo 7, profeta Ezequiel, até o versículo 27. E diz aqui o seguinte,
Glória a Deus e aleluia. No capítulo 10, do 7, vamos agora verificar o que o Espírito Santo estava falando aqui. Olhei, aí foi uma visão do profeta Ezequiel. Olhei e eis no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins. Havia algo como uma pedra de safira. Ele vai contando das visões que ele tinha de seres viventes que ele começou a avistar, né? E eu quero chamar a atenção para essa parte que diz aqui no versículo 18. Amém? Glória a Deus. No versículo 11, capítulo 11. Então o Espírito Santo me levantou, me levou ao portão leste da casa do Senhor, a qual dá para o leste. À entrada do portão estavam 25 homens no meio deles, de Jazanias, filho de Azul, e Pelatias, Benaias, chefe do povo, e disse: Então, amado, aqui mais adiante, no verso 22, fala que a glória de Deus se afasta de Jerusalém. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para junto dos exilados, numa visão, pelo Espírito de Deus. A visão, pelo Espírito de Deus. E a visão que eu havia tido se afastou de mim. Então contei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Essa palavra é para este tempo. Aos exilados. Irmã, neste século, sim. Amém? E o Senhor disse que são dores, muitas dores. Ele diz, eu sou um sinal para vocês. Ele é um sinal. O sinal é Ele. Vamos dar glória para Deus, que a humanidade ela está indo de mal a pior por conta das abominações. Elas não querem se arrepender de quê? Está falando aqui do povo santo, do povo de Israel e do mundo também, em geral. E questiona sobre o povo, a respeito da terra, povo de Israel. Amados, ele disse que não iria revogar. É Deus que está falando, trazendo essa palavra aqui. O que que a gente está se deparando? O Espírito Santo, ele me trazia das concupiscências, dos olhos, carne, né? Ambição, acumulação para as coisas ruins, né? E ele disse que a vara dele reverdeceu, né? A vara dele, né? Já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância do homem na terra. Não é arrogância somente como está aí da violência, não, que a gente está vendo. Disputas disso e daquilo no meio gospel de uns sobre os outros, a luta por títulos, isso e aquilo, quando a glória é do Pai Celeste. De erguer, amada, mas aí fala do coach, mas na verdade, amados, acaso às vezes não falam e estão também? Todos são livres, só não para pecar contra a palavra, contra Deus. Do mesmo jeito que Jesus, ele entrou naquele templo ali e estavam comerciando, fazendo comercialização das minhas coisas, diz o Senhor. O Senhor diz: eu peço conta. E ele disse que faz separação entre sim
entre o puro e o que é impuro. Ele faz. Ele faz. Puro não é o bonitinho? Não é o mais valioso assim? Porque até você pode ser eloquente na letra, mas a minha graça, a minha misericórdia, essa está sendo um pouco de chance para que haja salvação. Jesus me falava de forma geral no mundo, de coisas que estão assim em desolação total. E ele disse: isso não tem me agradado. Isso não tem me agradado. Não tem. Com isto aí, é claro que eu estarei cuidando realmente das ovelhas, porque ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor está falando, o Espírito Santo está mandando eu dizer aqui. Não adianta zombaria contra a profeta de Deus nessa terra. Cantai bererras. Que ele diz que fará montes de ruína, camaribriantarás, porque anseiam por fama, porque anseiam pelas vossas coisas e não pelas minhas coisas. Usam da minha palavra, usam das minhas coisas de modéstias. E se corrompem. Estão totalmente corrompidos e falhos aos meus olhos. O Espírito Santo, ele está nesse momento me apontando, me mostrando pessoas e pessoas aqui. Está me mostrando como é que uma humanidade que caminha com tanta abominação, ele já fala assim, o que ele diz? É tempo de conserto. Que ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz aqui, aleluia. Eles terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu, o Senhor, e que não foi sem motivo que eu disse que lhe faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: contorça as mãos, bata os pés e diga: por todas as terríveis abominações na casa de Israel, pois cairão a espada de fome e de peste. Amados, isso aqui foi no capítulo 5 de Ezequiel, profeta Ezequiel, né? Que está falando sobre zombarias, deboches. E diz aqui: quando eu atirar contra eles as flechas mortais da fome, flechas destruidoras que eu enviarei para destruir
O homem sabe disso, mas se for apregoada esta palavra verdadeiramente, como ela está aqui, e o Senhor diz, como eu quero que seja, para que haja salvação. Essa, nas igrejas, vai ser a continuidade da obra missionária do campo, que vai acolher, que tem pastores de campo que também cuidam, zelam, visitam, cultuam. São homens, são, mulheres são. Mas eles estão, sim, se esforçando. O general de guerra, ele mandou dizer, nessa madrugada, que de glória em glória, de fé em fé, a fé em si próprio não, sabedoria de os artifícios, traz para o homem maldade para si próprio, coisas ruins para si próprio, pestilências, dores, e o Senhor diz, eu não estou com estas coisas. Acaso os meus olhos não veem o que está fazendo a casa de Israel? É chegado um tempo que a humanidade está assim, nos 4 cantos deste globo. É tempo, é um tempo de refletir, de chorar, que os joelhos se tornem águas, como estava lendo aqui, desfalecer em lágrimas diante do Todo-Poderoso. Principalmente, é muita responsabilidade cuidar de um rebanho, que a gente, de forma individual, à medida que a gente tenta lá com cada vida, isto é, dependendo da aceitação do outro, deixando o outro livre, sabendo que aquela alma pertence a Deus. À medida que eu desmereço com um membro, darei conta daquela ovelha que está ali. Isso aqui é para que haja ajuntamento de uma consciência. Por quê? Porque é racional, é essa fé. Que quem justifica ao Filho de Deus verdadeiramente é Ele. Mas Ele fala, acaso não está tendo idolatria? Não só de imagens, mas de homens, de ícones, para o crescimento, né? De quê? De coisas que não vai fluir para que eu reine, nem para o meu reino. É algo superficial. E o Senhor diz, sou eu pedindo conta. Amém? É tempo de falar, diz aqui. No capítulo 2, o chamado de Ezequiel. Quando Deus falava com Ezequiel, está aqui no versículo 8. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde, como essa gente. Abra a boca e como o que eu vou lhe dar. Então olhei e eis que certa mão se estendia para mim. Eita glória, se achava o rolo de um livro. Oh, aleluia, Pai. Escrito por dentro e por fora.
Quão grandes coisas, meu Deus. Pai, nesse momento, Pai, o Senhor disse, filha, são dores, gemidos inexprimíveis do meu espírito, trazendo à tona, filha, te mostrando o que está acontecendo. O que está acontecendo, filha, no profundo e no oculto. O que estão fazendo? Quem são os atores, os autores? Quem são? Quem são estes? Quem são? Filha, oh, biande que maneira, chomara-se. Quanta amargura, quantos homens amargurados visando o seu título, filha. Quanta coisa, filha, que não satisfaz, que não vai ser para a bênção. Altares, altares, pobre anderenara-se, vidas que se perdem, pessoas que se unem, que se somam, que falam de mim, mas eu não faço parte, eu não sou de acordo com erros. Conheço, Jesus está mostrando aqui, uma administração de uma igreja, os papéis, me mostrando os papéis, um bocado de papel. E ele manda eu perguntar, é isso? Foi para isso que eu enviei Jesus, que eu enviei o meu filho, Senhor dos Exércitos. Ele está te perguntando, foi para isso que eu enviei? Foi para isso? É muito fácil. É muito fácil julgar, pastor, irmãzinha. Mas o Senhor, Ele disse que aqueles que Ele separou para servir, de Ele usar, de profeta, de profetizar dele, eles não seriam bem-quistos, eles não seriam bem-vindos. Não. E são pessoas de todas as idades. Já perceberam, amados irmãos? Já perceberam? Por quê? Ah, vai debandar, minha igreja tá cheia, assim. Vai debandar. Mas o Senhor, Ele diz, eu me agrado das coisas que são santas. Limpem as vossas mãos, examinai a vós mesmos. A Santa Ceia, quando dá Santa Ceia, quando aponta para o outro, aponta, examinai a vós mesmos. Às vezes precisa começar no altar. Não é verdade? É a espada de Deus. É a espada. O Senhor diz, eu conto com você. Darei conta do meu chamado. Quando eu disse, eis-me aqui, Senhor. Mas também tem me recompensado e diz, filha, te recompenso.
sou teu juiz, teu grande Pai, teu grande Deus. E tenho ciúme de ti. Tenho posto labaredas, muros, labaredas em redor de ti. E ouvido as minhas orações. Glória a Deus, Pai. Obrigada, Jesus. E conto com vocês. E não se admirem, não. Que ele diz, eu sou o Senhor, que conheço toda a humanidade. Amém? Meditem também no livro de Neemias, tá? Quão grande coisas fez o Senhor. Até falhou aqui. Mas graças a Deus, que já fez todas as coisas. Que já preparou tudo para nós. Aleluia. E para que vãs? Alegorias, escudos, sutilezas. Para quê? Quando ele diz, eu quero a essência. É a essência que eu quero. O Senhor, Ele mandou dizer para vocês. Amém? Que você possa dizer, nessa madrugada, entoar um hino de amor ao Senhor. Pai, não sou melhor nem o mais certo, mas a voz que clama no deserto, essa é a minha oração agora. Pai, não programei, porque quem é guiado por Ti é assim. Oh, meu Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar em Tua casa todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz, eu sou o Alfa e Ômega, o amigo, o verdadeiro amigo, o Espírito Santo. Oh, Jesus, acalme a tua alma, não dê ouvidos, não é tudo o que diz, ele aqui, ele ali, mas ele diz, foi na manjedoura, simples manjedoura, para que vocês pudessem um dia contemplar a minha face, assim como eu sou. Deus abençoe, amados. Amém? Rei Jesus, Deus e Senhor, Ele é. Ele é. Ele é que faz. Ele é autor, consumador dessa fé aqui. Amém? Filhos de Deus, como a filha amada, passei aqui essa mensagem. Fica com Cristo Jesus. Amém, queridos?